Como será o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e as 70 semanas de Daniel? Nesse vídeo eu vou estar tratando com respeito às várias escolas de interpretações, com respeito aos fins dos tempos. Falaremos também com respeito às 70 semanas de Daniel e também com respeito ao sermão profético de Jesus, ou seja, um vídeo imperdível. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, teólogo e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje você vai descobrir comigo como será o arrebatamento da igreja, a tribulação e as 70 semanas de Daniel. Esse é o vídeo parte 3. Se você está pronto, então vamos lá. Pastor Joel, por que existem tantas diferentes visões com respeito ao arrebatamento da igreja e à grande tribulação? O senhor pode nos explicar? Sim, é devido aos vários métodos ou escolas de interpretações com respeito aos fins dos tempos. Bom, existem pelo menos 5 escolas com respeito às profecias dos fins dos tempos. É por isso que a gente muitas vezes encontra vídeos e a gente fica se perguntando, mas qual é a Bíblia que esse homem está lendo? Né? Em qual mundo ele vive? Porque isso eu não encontro essa visão e essa forma de interpretar a palavra de Deus. Isso é devido às várias escolas que existem. Cada um interpreta a Bíblia de forma diferenciada. A primeira escola fala sobre o idealismo. Com respeito às profecias, eles não acreditam que seja algo único na história. Mas isso eles acreditam que pode acontecer em várias épocas e em diferentes lugares e em diferentes modos. A segunda escola é o preterismo. Com respeito às profecias do fim dos tempos, eles acreditam que todas elas se cumpriram até o ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito romano ele entra em Jerusalém e destrói a cidade e o templo. A terceira escola são o historicismo. Eles dizem que as profecias elas aconteceram de épocas em épocas. Eles dizem que o Apocalipse já aconteceu ao longo da história. A quarta escola é o futurismo. Eles acreditam que as profecias com respeito aos fins dos tempos está reservada para o fim dos tempos. E elas ainda não aconteceram. Também com os anos surgiram várias interpretações com respeito ao milênio. Existem pelo menos 5 escolas de interpretações com respeito ao milênio. O primeiro é o amilenismo, ou seja, eles não acreditam em um milênio literal. O segundo é o pré-milenismo. Eles creem que primeiramente Jesus vem e logo após a vinda de Jesus, então agora se dá início ao milênio. Terceiro é o pré-milenismo histórico. Eles acreditam que a igreja está vivendo hoje o milênio e que Satanás ele está amarrado. E ele vai terminar com a segunda vinda de Cristo. Quem são eles, pastor Joel? Eles creem que Deus determinou para o mundo dispensações. Essas dispensações estão separadas em 7. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. E hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. A quinta é o pós-milenismo. Eles acreditam que a igreja hoje está vivendo no milênio e que Jesus virá somente no final do milênio. Todas as escolas, praticamente, eles acreditam no arrebatamento da igreja e na vinda do Senhor Jesus. O problema não está em crer que o Senhor Jesus ele virá e arrebatará a sua igreja. O problema está em como será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será pré-tribulacionista, será mid-tribulacionista, será pós-tribulacionista ou será de modo gradativo, ou seja, durante toda a grande tribulação. Bom, antes de continuarmos, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você não esteja, eu quero convidar você para se inscrever. Também não se esqueça de ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que sair um vídeo novo, o YouTube possa notificar você e assim você fica por dentro de todos os assuntos relevantes que nós trazemos aqui todas as semanas. Também não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário das suas dúvidas e o que você também achou desse vídeo. Um dos maiores erros que eu encontro na igreja de modo geral hoje é que eles confundem Israel e a igreja. Eu quero dizer para você que Israel é uma coisa e igreja é outra coisa. Deus, ele separa a igreja de Israel. Pastor Joel, mas isso é bíblico? Com certeza. A Bíblia vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo, independente da cor, da raça, da pele, da língua, da cultura, independente da nação, independente de quem ele é, da sua posição social, ele se está em Cristo, recebeu Jesus como seu Salvador, ele se torna cristão. Nós não somos o novo Israel de Deus. Essa é uma teoria errada e não existem bases bíblicas para esta afirmação. Pastor Joel, onde fala sobre a grande tribulação no Antigo Testamento? No livro de Jeremias, capítulo 30, do versículo 5 ao 7, lá está escrito o seguinte: eu ouvi um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Parem e pensem, será que o homem pode dar à luz a um filho? Então por que vejo todos esses homens com as mãos da barriga?
como uma mulher que está com dores de parto. E por que eles estão tão pálidos? Está chegando um dia horrível, nenhum outro dia pode ser comparado. Estes dias são para os descendentes de Jacó. Será um tempo de aflição, mas eles serão livres dela. Aqui nós vamos encontrar alguns detalhes interessantes. Ele vai falar que esse tempo de angústia está reservado para os israelitas, ou seja, para os descendentes de Jacó. Será um tempo de aflição como nunca houve antes. Naturalmente que aqui é uma referência à grande tribulação que haverá de vir sobre todo mundo nos últimos dias. Bom, no livro de Daniel, no capítulo 9, nós vamos encontrar as 70 semanas de Daniel. Bom, o livro de Daniel, ele é reconhecido pelos teólogos, pelos eruditos e estudiosos da palavra de Deus, como o livro de Apocalipse no Antigo Testamento. Eu tenho um outro vídeo com respeito às 70 semanas de Daniel, que é o vídeo precedente a esse. Eu quero convidar você para aguardar. No final eu vou estar indicando esse vídeo para você, de forma que você possa estar vendo todo ele, porque isso vai ajudar muitíssimo você na sua compreensão. Inclusive eu quero convidar você para não pular partes desse vídeo, de forma que você possa ter uma completa compreensão, porque este assunto é um assunto muito relevante, mas você precisa acompanhar todo o vídeo do início ao fim. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, está escrito: 70 semanas estão reservadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Bom, alguns detalhes interessantes que nós vamos encontrar aqui no capítulo 9 de Daniel. O anjo vai falar para Daniel: 70 semanas estão reservadas para o teu povo. Bom, primeiro, nós vamos ver que Deus já determinou na eternidade 70 semanas que estão reservadas para o povo de Daniel. Então aqui nós vamos entender que, primeiro, Deus já determinou todas as coisas. Segundo, que essas 70 semanas estão determinadas para o povo de Daniel. Eu vou repetir o que eu falei aqui no início. Eu tenho outro vídeo que eu explico de modo detalhado como interpretar as 70 semanas de Daniel. Primeiramente, nós vamos entender que as 70 semanas então está reservada para quem? Para os judeus e para os israelitas. Terceiro, para a tua santa cidade. Qual é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Jerusalém, que se encontra em Israel. E do teu santo monte? Naturalmente que aqui é uma referência ao Monte Moriá, ao templo onde foi construído por Salomão. Então aqui nós podemos fazer agora um resumo de tudo isso que o anjo entregou para Daniel, ou seja, Deus já determinou na eternidade 70 semanas para o povo de Daniel, que são os judeus, para que eles sofram a grande tribulação dos últimos dias. Pastor João, mas por que eles vão sofrer a grande tribulação dos últimos dias? E por que o Senhor está, então, diferenciando Israel da igreja? Nós temos que entender que hoje nós estamos no tempo da graça e é o tempo que Deus está tratando com a igreja. Hoje Deus não está tratando de modo específico com Israel, hoje Deus trata com a igreja. Agora, continuando no livro de Daniel, capítulo 12, do versículo 1 em diante, onde diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Israel, e haverá um tempo de angústia como nunca houve antes, desde que houve nação até aqueles tempos. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, ou seja, todos aqueles que forem encontrados escritos no livro. Aqui nós vamos ver algo interessante, meus irmãos. Primeiramente, nós vamos ver que haverá um tempo de angústia no qual nunca houve antes, desde o início do mundo até aqueles dias. Segunda coisa interessante que nós vamos encontrar aqui é que haverá um povo que será salvo dessa grande tribulação que está reservada para o fim dos tempos. E no mesmo versículo vai dizer que haverá um povo, que era o povo de Daniel, e ele seria salvo, seria livre desse período de grande tribulação que haveria de vir sobre todo mundo. O anjo irá revelar dizendo que as pessoas que seriam livres deste grande momento de aflição, de dores e de grande tribulação, seriam aqueles que fossem encontrados escritos no livro. Nós entendemos que esse é o livro do Cordeiro. Ou seja, os nomes que estiverem escritos no livro do Cordeiro, eles não passarão pela grande tribulação, mas eles serão livres desse momento de grande aflição. E justamente é o que nós entendemos, é o que nós interpretamos, e no Antigo Testamento já está falando que haverá livramento para um povo específico. Pastor João, que povo específico é esse? A igreja, meu irmão. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja vai ser livre, porque a igreja está com seu nome escrito no livro da vida, e por isso nós estamos livres desse momento de grande aflição que haverá de vir sobre todo mundo. A grande tribulação ela está dividida em dois períodos. Primeiro é o princípio de dores, e segundo período é o período da grande tribulação. A grande tribulação está dividida em duas partes, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação.
tribulação. Pastor Joel, então agora no Novo Testamento eu quero que o Senhor me prove que realmente este momento de grande aflição está reservado para os judeus e não para a igreja. Bom, então nós vamos para o livro de Mateus 24, que é inclusive o texto que os pós-tribulacionistas gostam de usar para afirmarem que Jesus virá após a grande tribulação. Naturalmente que eu tenho muitos amigos que são pós-tribulacionistas, caminhamos juntos, temos uma grande amizade, mas eu respeito eles e eles me respeitam. Uma das chaves que poderá abrir a nossa mente é entender que outros evangelistas também, eles descreveram a mesma pregação, o mesmo sermão, o mesmo ensinamento e o mesmo culto. Esta mesma mensagem também foi descrita por outros evangelistas. Então nós vamos ver o sermão profético escrito no livro de Mateus capítulo 24, nós vamos também encontrar o sermão profético no livro de Marcos capítulo 13, vamos encontrar o sermão profético também no livro de Lucas capítulo 21 e também muitos outros detalhes no livro de Lucas capítulo 17. Bom, o meu conselho para que nós tenhamos uma perfeita compreensão do texto e do sermão profético de Jesus, nós precisamos pegar todos os livros, todos os evangelhos, juntar estas informações e encaixar as peças para que nós venhamos ter então uma perfeita compreensão daquilo que Jesus falou no sermão profético. Por este motivo nós vemos tanta confusão no momento de interpretação com respeito à escatologia. Ou seja, as pessoas pegam um texto fora de contexto, aplicam isso como dizendo que isso é uma verdade e defendem isso de unhas e dentes. Bom, então partindo com esta base interpretativa da palavra de Deus, entendendo que esse sermão profético também foi descrito por outros evangelistas e onde cada um falou de detalhes interessantes, juntando toda esta informação nós vamos ter algumas coisas interessantes que eu vou passar para vocês aqui agora. Naturalmente que se nós não pegarmos todo o contexto e tudo aquilo que foi escrito pelos evangelistas, nós podemos também fazer confusão. E nós entendemos que muitas vezes pegar um texto fora de contexto, ele será um pretexto para um ensinamento errado e para uma doutrina errada. Muitas pessoas podem pegar, por exemplo, um versículo fora de contexto e dizer que não há Deus, pois no livro de Salmos está escrito não há Deus. Mas se a gente for olhar no contexto, está escrito que o louco disse na sua loucura não há Deus. Então vamos para o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 15. Nós vamos falar de muitos detalhes interessantes, quero convidar você para redobrar a sua atenção. Naturalmente que eu estudei todas as visões e todas as escolas, e eu cheguei na seguinte conclusão, que Jesus ele virá e arrebatará a sua igreja no início da grande tribulação. Pois hoje nós estamos no período da igreja. Quando a igreja então vem arrebatada, Deus agora começa a tratar com o povo de Israel. E no livro de Mateus capítulo 24, versículo 15, vai falar de modo específico que a grande tribulação está reservada para o povo de Israel. Quando eu falo que a grande tribulação está reservada para Israel, naturalmente que não é somente Israel que irá passar pela grande tribulação, mas todos os gentios, todos os pagãos, todos os incrédulos, todos aqueles que rejeitaram a Jesus, todos eles estão destinados a passarem pela grande tribulação e sofrerem a ira de Deus. Bom, então como interpretar corretamente o livro de Mateus capítulo 24, versículo 15 em diante? Jesus falou o seguinte: quando vocês verem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, naturalmente que aqui o Senhor Jesus ele está falando que aquilo que o profeta Daniel falou estaria acontecendo nos últimos dias. Jesus está falando de Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. Pastor Joel, quem é o abominável da desolação que falou o profeta Daniel e foi novamente repetido pelo Senhor Jesus? Nós entendemos que o abominável da desolação que falou o profeta Daniel é o anticristo. Ele vai continuar dizendo: quando vocês verem que ele estiver no lugar santo. Onde é o lugar santo, Pastor Joel? Naturalmente que é em Jerusalém, Israel. Ele vai dizer quem estiver na Judéia. Mas onde é a Judéia, Pastor Joel? Naturalmente que Judéia é em Israel. Quem estiver no eirado, não desça. Olha só, o eirado é uma estrutura específica judaica. Ele também vai falar ai das grávidas. Por que ele falou das grávidas? Porque as grávidas não conseguem correr devido à barriga. Você já viu uma mulher grávida? A dificuldade que ela tem até para caminhar? Pastor João, mas ele fala sobre fuga? Sim. Basta que você vá e dê continuidade ao texto. Ele vai dizer: ore para que a vossa fuga não seja no dia de sábado, e nem tampouco no dia de inverno. Por que no dia de sábado não, pastor? Porque o judeu no dia de sábado ele não pode caminhar mais do que 2 quilômetros. E também orar para que não aconteça no dia de inverno. Por qual motivo, pastor Joel? Bom, para quem não sabe, em Israel, Jerusalém, lá neva muitíssimo. Existem períodos que as neves ficam muito altas. É possível fugir da grande tribulação, fugir para os montes. Naturalmente que aqui o Senhor Jesus ele está falando de modo específico aos judeus de como
fugir do anticristo. Aqui o Senhor Jesus já não fala mais com a igreja, porque ele sabe muito bem que a igreja não está destinada à ira, nem à grande tribulação, mas a igreja será tirada da tribulação. A igreja, nós entendemos que será livre desse grande de aflição que está reservado para Israel, para os gentios e todos aqueles que negaram a Cristo. Livro de Mateus capítulo 24, versículo 31. Pastor Joel, ali não é uma demonstração de que a igreja irá passar pela grande tribulação? Bom, vamos ver então o que está escrito no versículo 31. E ele então enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, na extremidade dos céus. Bom, pastor Joel, se essa não é uma referência para a igreja, então que povo é esse, que povo santo é esse que estará na grande tribulação? Então significa que haverá salvação na grande tribulação? Sim. A Bíblia irá dizer que 144 mil judeus eles serão salvos da grande tribulação. 12 mil de cada tribo de Israel. Eu entendo, da minha interpretação, é que serão crianças, adolescentes, jovens, pessoas que não se contaminaram. Pastor Joel, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer: haverá pregação na grande tribulação? A resposta é sim, haverá pregação na grande tribulação, e inclusive muitas pessoas serão salvas. Porém, nesse período, as pessoas que receberem a Jesus, elas vão ser mortas, serão degoladas, através da perseguição que o anticristo estará trazendo na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, nós iremos encontrar então agora uma visão que João vai ver, e ele vai perguntar: quem é esse povo? E era uma grande multidão. O anjo vai responder: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Então a resposta é sim, haverá salvação, haverá pregação, e os pregadores da grande tribulação serão as 2 testemunhas que irão pregar a palavra de Deus, e muitas pessoas irão receber Jesus como Salvador, porém eles vão ter que pagar a salvação com o seu próprio sangue. Mas o Espírito Santo então não estará mais na terra. Na verdade, hoje o Espírito Santo ele mora dentro de nós. No período da grande tribulação, o Espírito Santo irá somente convencer o homem. Ele não estará mais morando no homem. Pastor Joel, como estará o mundo antes da vinda do Senhor Jesus? Essa é uma curiosidade que muitas pessoas têm, muitas pessoas já chegaram até mim, e eu vou responder à luz da palavra de Deus. Nós entendemos que no final dos tempos, antes da vinda do Senhor Jesus, o mundo estará vivendo de forma normal. Todos vão comprar, beber, vão casar, dar-se em casamento, ou seja, eles terão uma vida normal como nós temos hoje. Pastor João, o senhor pode provar isso na Bíblia? Sim. Pedro irá responder a essa pergunta em 2 Pedro capítulo 3, versículo 2 ao 4 e também o versículo 6. Onde diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores e falando: aonde está a promessa da vinda do Senhor Jesus? Pois tudo está como desde o início das coisas. Bom, o texto está claramente nos dizendo que nos últimos dias as pessoas elas iriam dizer: mas aonde está a promessa da vinda do Senhor Jesus? Porque tudo está como desde o princípio. Então nós entendemos que no fim dos tempos as coisas estarão tudo funcionando normalmente. Mateus 24, versículo 37 e 38. Assim como foi nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e o dilúvio então destruiu agora toda a humanidade. Ou seja, antes do dilúvio, antes que Noé e a sua família entrassem na arca, tudo estava normal. Noé nós entendemos que é um símbolo da igreja. Ou seja, primeiramente Deus livra Noé e a sua família do dilúvio. Deus primeiro pôs Noé e a sua família dentro da arca, livrando então Noé e a sua família do dilúvio. Após fazer isso, o que ele fez? Derramou a sua ira sobre toda a humanidade. Assim também o Senhor Jesus vai fazer com a igreja. Primeiramente ele tira a igreja, e quando a igreja não estiver mais aqui, então agora Deus começa a tratar com os judeus, começa a tratar com os povos, com os gentios, com os pagãos e com todos aqueles que ficarem aqui na terra, onde ele vai derramar a sua ira. Lucas 17, versículo 19. Aqui nós vamos encontrar o mesmo sermão profético que foi pregado pelo Senhor Jesus, que foi ensinado à multidão, porém agora escrito e falado através do evangelista Lucas. Ele vai dizer: assim como foi nos dias de Ló, todos comiam, bebiam, davam-se casamento, eles plantavam, eles edificavam, mas no dia que Ló foi tirado de Sodoma, Deus derramou fogo do céu e enxofre, então destruindo todos os moradores. Ou seja, antes que Ló saísse, tudo estava normal. Ló nós entendemos também que é um símbolo da igreja. Deus primeiramente tira Ló e a sua família deste lugar onde haveria de cair uma grande destruição e uma grande aflição. Somente após a tirada é que a ira de Deus será derramada agora sobre as pessoas. Então Ló nós entendemos que é um símbolo da igreja, onde a igreja sai
e Deus derrama suas iras. Então aqui está falando da normalidade antes da vida do Senhor Jesus. Aqui eu não vejo os 7 selos, aqui eu não vejo as 7 trombetas, eu também não vejo as taças da ira de Deus. Muito pelo contrário, aqui eu vejo pessoas vivendo normalmente, comprando, vendendo, plantando, colhendo. Eles estão vivendo como sempre viveram. Assim também acontecerá na grande tribulação. Primeiramente o Senhor Jesus, ele tira a igreja e agora ele começa a tratar com os judeus e com todos os pagãos. Nós entendemos que a igreja não está reservada para a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque haverá uma voz de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor Jesus descerá dos céus. E aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor onde? Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nós entendemos que a primeira vinda será invisível e a igreja encontra com Cristo nos ares. E depois desse encontro nos ares nós vamos para o céu, para participar das bodas do Cordeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da ira de Deus, mas para nos dar salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, porque nós vamos ser arrebatados e vamos para as bodas do Cordeiro. E esse encontro primeiramente acontece nos ares e depois nós vamos para o céu. Nós vamos encontrar algumas expressões interessantes com respeito ao arrebatamento da igreja. Expressões como será num abrir e fechar de olhos, será como relâmpago que sai do oriente e vai até o ocidente, 2 estarão na fazenda, um será levado, o outro vai ser deixado. Mateus 24, versículo 40. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Mateus 24, versículo 41. Naquele tempo, 2 pessoas estarão deitadas na cama. Elas estarão dormindo, mas uma será levada e a outra deixada. Lucas capítulo 17, versículo 24. Então nós podemos perceber que no momento do arrebatamento da igreja será um momento de separação. Vai ser um momento onde Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, os peixes bons dos peixes ruins. A segunda vinda nós entendemos que ela será visível. Não mais agora nós vamos encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia vai dizer que primeiramente nós vamos ser arrebatados até os ares, vamos ir com Cristo para a boda do Cordeiro. Nós vamos ficar lá por 7 anos, vamos receber os galardões no final das bodas do Cordeiro, no livro de Apocalipse capítulo 19. Agora nós vamos voltar com a igreja e Cristo virá então agora para reinar na terra e nós juntamente com ele vamos aqui dar o início ao reino milenar. E a Bíblia diz que agora Jesus Cristo, no final da grande tribulação, ele já não volta mais agora nos ares. Ele volta e ele vai colocar os seus pés sobre os montes da oliveira. Isso está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14. E a Bíblia diz que nesta segunda vinda visível, todo olho o verá. Então, estabelecendo aqui na terra o reino milenar. Então esse foi o ensinamento de hoje. Não tenho dúvida que foi um ensinamento muito relevante, muito esclarecedor e que abençoou muito a sua vida. Também gostaria de agora indicar para você 2 vídeos muito interessantes. O vídeo parte 1 e 2 desse vídeo aqui. São os vídeos anteriores a esse. Vídeos que eu vou deixar aqui para que você seja instruído e você também possa agora ter um conhecimento mais amplo e mais completo deste ensinamento que eu estou passando para vocês. Que Deus abençoe e eu quero convidar você para mais uma vez verificar se você já é inscrito no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Também ative o sino das notificações para que você receba a notificação do YouTube quando o próximo vídeo estiver pronto. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.